Fala pessoal! O último vídeo recebeu diversos comentários pedindo para abordarmos mais o tema de conservação de alimentos. Pensando nisso, acho que vou criar uma série para vocês acompanharem. Dessa forma, podemos abordar minuciosamente cada detalhe desse assunto. Se você é a favor dessa ideia, comenta aí. Então, bora lá pro vídeo. Afinal, como os camponeses conservavam carne por meses, sem geladeira? Antes, vou te dar um exemplo só para ilustrar. Para um camponês do século XIII conservar um único porco, ele precisava de quase 10 quilos de sal. Isso podia custar o salário de vários dias de trabalho. Hoje você compra a mesma quantidade com o troco do pão, sem brincadeira. Aquele sal todo não era para dar gosto. Ele literalmente arrancava a umidade da carne, impedindo as bactérias de crescerem. Depois, essa carne ia para o fumeiro. A fumaça do carvalho criava uma camada protetora, quase uma armadura. Ou então cozinhavam tudo na própria gordura e guardavam em potes de cerâmica. A gordura virava um selo, isolando a carne do ar por meses. Eles criaram o bacon, o presunto, o salame, sem ter a menor ideia de microbiologia. Mas aí vem a pergunta: como eles sabiam que não estavam criando um veneno? Porque um erro mínimo e o jantar da família virava uma arma biológica. Nesse vídeo a gente vai desvendar os segredos por trás dessas técnicas. E já que estamos falando de preservar o que é bom, não deixe esse canal estragar no seu feed. Já se inscreve aí para não perder nada. Para começar, a sobrevivência deles dependia de uma lógica brutal ditada pelas estações. Entre os séculos V e XVIII, a vida da imensa maioria da população europeia era agrária. A dieta de um camponês era, na maior parte do ano, uma monotonia de cereais, pão, legumes e laticínios. Carne não era um prato principal, era um evento. E esse evento tinha data marcada. Isso não era por acaso. O abate dos animais, principalmente porcos, acontecia religiosamente no outono ou no início do inverno, geralmente entre novembro e janeiro. Havia dois motivos práticos. Primeiro, os animais tinham passado o verão e o outono se alimentando e engordando, então estavam no seu auge. Segundo, o frio que chegava ajudava a conservar a carne fresca durante o processamento inicial, dando um tempo precioso antes que a deterioração começasse. Era uma janela de oportunidade ditada pelo clima, uma corrida contra o tempo que eles dominavam com precisão. Com a carne processada, o tempo começava a correr. O abate em si era um evento comunitário. Um único porco adulto, pesando entre 100 e 150 quilos, era recurso demais para uma única família desperdiçar. Vizinhos e parentes se ajudavam. E aqui a mentalidade era de aproveitamento total. Sério, nada era jogado fora. O sangue era imediatamente coletado para fazer morcelas. A gordura era derretida e transformada em banha, que servia tanto para cozinhar quanto para conservar outras carnes. Os miúdos eram consumidos frescos nos primeiros dias. Era uma operação eficiente, rápida e que estabelecia a base para a segurança alimentar dos próximos meses. A partir desse ponto, a primeira e mais importante linha de defesa contra a decomposição era o sal. A salga a seco era o método mais universal e confiável. O processo era direto: esfregar quilos de sal grosso em cada pedaço de carne. Para curar um porco de 100 quilos, um camponês precisaria de 5 a 10 quilos de sal. E sal era caro. Pensa bem, no século XIII, na Inglaterra, 36 quilos de sal custavam de 1 a 2 shillings. Um trabalhador rural ganhava de 1 a 2 pences por dia. Fazendo a conta, ele precisaria de semanas de trabalho para comprar o sal necessário para um único animal. Repara nisso. O custo transformava o sal em um investimento estratégico. Regiões como Salzburgo, na Áustria, construíram suas economias na mineração de sal. Já na costa da Inglaterra ou dos Países Baixos, o sal marinho era mais acessível, mas ainda valioso. Para melhorar o processo, às vezes adicionavam salitre, o nitrato de potássio. Ele não só ajudava na conservação, mas também mantinha a carne com uma cor avermelhada, mais apetitosa. A carne salgada era a apólice de seguro de uma família contra a fome. Mas o sol não era a única ferramenta. Em regiões com muita floresta, a fumação era onipresente.
Essa técnica é pré-histórica, mas os camponeses medievais a refinaram. A carne, já salgada, era pendurada em lareiras ou em pequenas casas de fumo. A fumaça de madeiras como carvalho ou baia não servia só para dar sabor. Ela criava uma camada externa seca e ácida, cheia de compostos que matavam bactérias e impediam a oxidação. Era uma armadura química. Essa engenhosidade é fascinante. Se você quer ver mais histórias que você provavelmente não aprendeu na escola, considere se inscrever no canal. Poucos conhecem essa parte da história, e se foi novo para você, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem isso também. Agora, me diz nos comentários, qual parte dessa história mais te impressionou até agora? O processo de defumação podia levar de dias a semanas. A técnica mais comum para conservação longa era a defumação a frio, onde a temperatura era mantida baixa o suficiente para não cozinhar a carne. Isso era especialmente popular na Escandinávia, Alemanha e Europa Oriental, onde o clima úmido tornava a secagem ao ar livre mais difícil. A própria arquitetura das casas camponesas, muitas vezes com uma lareira central, era adaptada para essa função, integrando a conservação de alimentos ao centro da vida doméstica. Já em outros lugares, o clima era o principal aliado. Em regiões mediterrâneas, como Itália e Espanha, a secagem ao ar livre era a técnica de escolha. O ar seco e o vento faziam todo o trabalho. A carne, previamente salgada, era pendurada em locais arejados e perdia entre 50% e 70% do seu peso em água. É o princípio por trás de produtos que conhecemos até hoje, como o prosciutto de Parma. Nos Alpes suíços e austríacos, o mesmo método era usado para criar carnes como o Butterfleisch. É a prova de uma adaptação perfeita aos recursos e ao ambiente local. E a engenhosidade não parava aí. Uma das técnicas mais inteligentes era a conservação em gordura, o famoso confit. Documentada desde o século XIV, mas com certeza mais antiga, era muito comum na França. O método consistia em cozinhar lentamente pedaços de porco, pato ou ganso na própria gordura. Depois de cozida, a carne era colocada em potes de cerâmica e completamente coberta pela gordura derretida. Quando essa gordura esfriava, criava um selo hermético, isolando a carne do ar e das bactérias. Impressionante! Isso podia conservar a carne por meses, às vezes até um ano. Havia também a fermentação, a ciência por trás dos embutidos. Essa prática, que vem desde a Roma Antiga, foi aperfeiçoada na Idade Média. Carne picada, geralmente de porco, era misturada com sal e especiarias e embutida em tripas de animais. As bactérias láticas, presentes naturalmente, começavam a fermentar os açúcares da carne, produzindo ácido lático. Esse ácido baixava o pH, criando um ambiente hostil para bactérias perigosas. Salsichas alemãs, salames italianos, chouriços ibéricos, todos nascem desse mesmo princípio. Era a forma mais eficiente de transformar sobras e cortes menos nobres em um alimento nutritivo e durável. E para fazer tudo isso, as ferramentas eram simples, mais eficazes. Facas afiadas e machados para o abate, ganchos para pendurar a carne, barris de madeira para a salga e potes de cerâmica para o confite. As tripas dos próprios animais serviam de invólucro para os embutidos. Não havia manuais ou termômetros. O conhecimento era passado de pai para filho, de mãe para filha. Uma sabedoria oral, baseada na observação, na prática e na repetição. Cada passo exigia uma precisão manual que hoje seria considerada artesanal. Mas de nada adiantava essa precisão se o armazenamento falhasse. A despensa medieval era a verdadeira fronteira final da sobrevivência. Depois de salgada, defumada ou cozida, a carne precisava ser guardada em um ambiente controlado, criado sem nenhuma tecnologia. Era a etapa que definia o sucesso ou o fracasso de todo o investimento. A carne salgada e defumada era pendurada em porões ou sótãos. O segredo é um local frio, seco, escuro e, crucialmente, bem ventilado. Peças em salmoura ficavam em barris de madeira, enquanto o confite era guardado em potes de cerâmica, perfeitamente selados com gordura. O inimigo número 1 era a umidade. Um porão úmido ou um sótão abafado podiam arruinar o trabalho de um ano inteiro em questão de semanas, cobrindo a carne de mofo. A durabilidade dependia desse controle, de alguns meses a mais de um ano.
A diferença entre um inverno bem alimentado e a fome era literalmente a escolha do canto certo da casa. O princípio é o mesmo de uma adega moderna ou de qualquer despensa bem organizada hoje. Basicamente, eles criaram ambientes de umidade e temperatura controladas, sem termostatos ou desumidificadores. E proteger esse estoque era proteger um verdadeiro tesouro. Porque a conservação de carne era um investimento absurdamente alto. O gargalo econômico de todo o processo era um único ingrediente, o sal. Como vimos, no século XIII, comprar os 36 quilos de sal necessários para um porco podia custar até 2 shillings. Um trabalhador rural ganhava, em média, 1 ou 2 pences por dia. Vamos traduzir isso. 1 shilling valia 12 pences. Isso significa que um camponês podia trabalhar por quase um mês apenas para comprar o sal necessário para conservar um único animal. A madeira para defumação também tinha o seu custo em tempo e esforço. Uma falha no processo não era simplesmente um prejuízo, era a falência da família, uma catástrofe econômica e social, que significava a perda de meses de trabalho e da principal fonte de proteína para o ano seguinte. É o equivalente a hoje uma família investir todas as suas economias em um único ativo e torcer para que ele não estrague. Esse investimento todo levanta uma questão óbvia. Quanta carne eles realmente comiam? A resposta pode te surpreender. Se alguma dessas técnicas te chocou até agora, deixe nos comentários qual delas mais te impressionou. É fascinante ver o que mais chama a atenção de vocês. A verdade é que, para a maioria, carne não era um prato diário. Era um suplemento de luxo. Carne fresca era consumida apenas nos dias seguintes ao abate anual. No resto do ano, a carne conservada entrava na dieta em pequenas porções. Fatias finas de toucinho ou pedaços de linguiça eram usados para dar sabor e substância às sopas e ensopados de vegetais. A base da alimentação, segundo estudos como o de P.W. Hammond em Food and Feast in Medieval England, eram cereais e legumes. Pão, mingau, ervilhas, beijões. A carne conservada era o combustível extra, a garantia de proteína e gordura para os dias de trabalho pesado no campo, especialmente no inverno. Pense nela não como o prato principal, mas como a proteína em pó da Idade Média. Um aditivo concentrado de calorias e nutrientes, usado estrategicamente. Mas esse suplemento era uma faca de 2 gumes para a saúde. Por um lado, a carne conservada era uma salvação nutricional. Por outro, um risco silencioso. Ela fornecia as proteínas e gorduras essenciais para sobreviver ao frio e ao trabalho árduo, quando outras fontes de alimento eram escassas. O problema estava nos métodos. O excesso de sal podia levar a problemas de saúde que hoje associamos ao consumo de sódio. E o perigo invisível era a falha na conservação. Eles não tinham a menor ideia sobre bactérias como o Clostridium botulinum, que prospera em ambientes sem oxigênio de embutidos mal curados. Para eles, uma carne estragada não era um erro microbiológico, era simplesmente carne ruim, que podia matar. Apesar dos riscos, a alternativa era a fome. Era uma aposta que eles eram forçados a fazer todo ano. E os riscos iam muito além da química invisível. A conservação medieval era uma batalha constante contra inimigos visíveis e invisíveis. Sal de menos e a carne apodrecia, umidade demais durante a defumação e o mofo tomava conta. E, claro, havia as pragas. Moscas, larvas e roedores eram uma ameaça constante ao estoque de comida, capazes de destruir o trabalho de meses. A perda de uma única peça de carne não era um inconveniente, era um buraco no plano de sobrevivência da família. A única defesa era a vigilância constante e um conhecimento empírico passado por gerações. Era uma ciência popular forjada na base da tentativa e do erro, onde o erro podia ser fatal. Isso transforma a despensa camponesa numa espécie de servidor de dados analógico. Exigia monitoramento constante e protocolos de segurança rudimentares para evitar uma violação que corrompesse todo o sistema. Muitos acreditam que a principal arma nessa batalha eram as especiarias. Mas o papel delas é um dos maiores mitos da culinária medieval. Elas não eram conservantes primários, eram um símbolo de status.
Especiarias como pimenta, cravo e noz moscada vinham do outro lado do mundo e custavam uma fortuna. Era um luxo da nobreza, inacessíveis ao camponês comum. O camponês usava o que tinha no quintal: alho, alecrim, timim. A função principal das especiarias caras era o sabor e, muitas vezes, mascarar o gosto de uma carne que já passava do ponto. As ervas locais ajudavam, sim, com algumas propriedades antimicrobianas leves, mas ninguém confiava no alecrim para impedir o botulismo. O sal, a fumaça e a gordura eram os verdadeiros pesos pesados da conservação. Usar pimenta preta na carne era o equivalente medieval a servir um jantar com um vinho caríssimo. Era uma declaração de riqueza, não uma necessidade técnica. E essa diferença de acesso define o mapa da conservação na Europa. Onde você vivia ditava como sua comida era salva. No Mediterrâneo, com seu ar seco, a secagem ao ar livre reinava, criando presuntos e salames que se tornaram ícones culturais. Mais ao norte, na Alemanha ou Escandinávia, o clima úmido e as florestas abundantes tornavam a defumação a escolha lógica. Na França, eles combinavam tudo e ainda aperfeiçoaram um confite. Mas a maior variação não era geográfica, era social. O camponês conservava porco para não morrer de fome. A nobreza conservava a caça por esporte e usava especiarias que valiam mais do que o próprio animal. Com o tempo, o sal ficou mais barato e guildas de açougueiros surgiram nas cidades. Mas no campo a lógica permaneceu a mesma por séculos. Do peixe salgado para a quaresma, às aves guardadas no vinagre, cada técnica era uma resposta brilhante a uma pergunta simples: como sobreviver ao amanhã sem uma geladeira? Era a engenhosidade humana em sua forma mais pura e vital. Essa engenhosidade era a resposta brutal à fome, não um luxo, mas a necessidade crua de sobreviver. Cada grama de sal, cada fio de fumaça, um ato de fé contra a escassez. Não inventavam por diversão, mas para não morrer, uma luta diária e vital. Por séculos, a linha entre o banquete e a inanição foi finíssima. Um erro no sal, falha no armazenamento, todo o esforço virava pó. A vida era a aposta diária contra o invisível, sem tecnologia, apenas conhecimento empírico. A esperança, o mofo não chegar. Hoje abrimos a geladeira e a comida está fresca. Não pensamos em sal, fumaça ou umidade, mas trocamos a luta contra o mofo por obsessão com validades. A ansiedade mudou de forma. Ainda controlamos o tempo, mas com alarmes digitais. Uma ilusão. Da próxima vez que reclamar do bacon, pense no camponês. E se a nossa segurança alimentar sumisse? Você saberia o que fazer com um porco e um saco de sal? Valorize essas histórias brutais, elas guardam lições vitais. A luta contra a escassez nunca termina. Ela só muda de forma, se esconde atrás de prateleiras cheias e apps. No fundo, o desafio é o mesmo. Sobreviver sempre é uma arte. A natureza não aceita desculpas.